Os órgãos param de funcionar. A respiração cessa e lentamente a temperatura cai. Uma morte aconteceu e agora um conjunto de ritos e cerimônias tem início. Mas esses ritos nem sempre foram os mesmos. O fato biológico é claro. O organismo parou de funcionar. Mas o fenômeno é histórico. Hoje o diário de bordo vai acompanhar a história da morte. É isso aí, galera! Mais um diário de bordo começando no seu fone de ouvido. E hoje temos aqui esse time de elite. Tá aqui sempre aqui, né? Lógico. Time Famoso. mais preparado pra falar desse assunto. Diria esse eu, tá o aqui. time mais vivo. Eu discordo. E comigo ele, Vitinho. Olá! E queria mandar um abraço pra minha avó, que tá no alto dos seus 86 anos. Cusão, mano. Boa. Abraço, vó! Meu Deus. Já pode mandar o manual da boa morte pra ela, cara. Caralho, que pesado, cara. Que isso? Não falei nada? Manda um abraço pra ela. Chivinha. Fala galera, e a morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo mais. Iago Nunes. E aí, pessoal, meu nome é Iago e nós somos seres mortos que por um breve momento na história vivemos. Arthur Almeida. E aí? E toda morte diz algo sobre sua sociedade, então, memento mori. Olha só, hein? Olha só, rapaz. Hoje eu vou gastar todo o meu latim, galera. Au, au, au. Nossa. E sou eu, João Vitor. Queria dizer que não importa se você é cruzeirense ou atleticano, se você é esquerda ou direita, se você é maconheiro ou crente, na festa da vida a morte tira todos pra dançar. Caralho, porra. Pô, você não pode ser maconheiro e crente ao mesmo tempo, Isso que eu pensei, cara. Pensei exatamente nisso. Tem uma igreja, acho que chama a Bola de Neve, não é? Nossa. Ah, que tem na rua lá, tá ligado? Assim, Nessa você não pensou, É que né? a galera faz esporte radical enquanto reza. É, eles beijam. poder parece que é. ser maconheiro e crente, eu acho que pode. A diferença é pra onde você vai depois dela. Tá É. vendo? Os maconheiros vai pro céu, né, mano? Porque temos o livre-arbítrio dado por Deus. E se Deus deu o livre-arbítrio ao mesmo tempo deu a erva, a gente já pressupõe aí. Você não sabe utilizar, você tá fazendo o livre-arbítrio errado. É a livre erva... Não funcionou, não funcionou. Mas é isso aí, galera. Vamos falar sobre morte, porque afinal o maconheiro já tá morto também, né? É isso aí, turminha. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que nos causa arrepios e também interesse e curiosidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a morte. E quem nunca parou pra pensar, né? Como Que vem vai ser além, sua que vem morte? depois. Quem nunca jogou aquelas perguntas no Facebook, né? Como vai ser sua morte, dia da sua morte? Quem nunca parou pra pensar no próprio enterro? Sim, quem nunca planejou o seu próprio enterro, seu Quem próprio nunca funeral? quis ver e presenciar o seu próprio enterro? Exato. Quem nunca Não, pera. E quem nunca pensou, será que quem vai chorar? Será que É. a menininha na escola vai chorar? Será que Ela- eu vou fazer ela- falta? Ela vai sentir minha Cara, falta? Será? Se o país não parar pra sua morte, você errou. Imagina quando o Didi Mocó morrer. Nossa. Nossa. Mano. Pelé tá aí também. Bom, você Será vai que fazer ele uma Vai, massagem vai numa responder uma escola. pergunta muito importante pra ele, né? É, você vai descobrir. Não, Espero que ele volte pra responder. Pra contar pra gente. Será que ele pode ser beatificado num futuro sobre o santo padroeiro? Cara, mas e vamos falar um pouquinho sobre como foi a morte desde o princípio da nossa espécie. Desde o princípio dos tempos. Menino Arthur, o que você traz pra gente hoje? Então, fala de morte? Fala de coisa boa? Opa, mas pra isso a gente precisa voltar pra caralho. Os primeiros resquícios que a gente tem de ritos envolvendo a morte, na verdade, marcas ritualísticas envolvendo isso, datam por ali de 60 a 40 mil anos atrás, no Paleolítico Superior. Então é o primeiro momento que a gente tem alguns traços de que possíveis rituais eram feitos com o corpo que acabou de morrer, Uhum. certo?
E, querendo ou não, isso de alguma forma vai estruturar toda a sociedade que a gente conhece atualmente. Esses ritos envolvendo aqueles que partem, porque primeiro isso vai começar a montar aspectos ritualísticos da magia. E magia é um aspecto muito importante para a sociedade como um todo. É um conceito interessante. Sem falar que isso revela que o homem é o único, na verdade. É o único organismo que reconhece a sua morte. Reconhece que em algum instante a sua vida vai vir a ter um fim. Uhum. E tem uma teoria da antropologia também que é muito interessante, que vai falar que a gente só parou de andar por aí feito maluco porque a gente começou a enterrar nossos mortos. Ah, A gente cria uma relação com a terra muito intensa, Uhum. sabe? Eu fico realmente curioso pra ver, tipo, quem foi a primeira pessoa que teve o primeiro insight sobre a morte. Porque assim, a gente tá acostumado a ver a gente ficando inanimado ali quando a gente dorme, quando, assim, e isso é algo comum, assim, Sim, o ser sim. humano sempre dormiu sempre. E percebeu e- que isso é morte. É, não? e eu queria, tipo, tá lá pra ver qual foi o pensamento do primeiro ser que se deparou com alguém morrendo e teve essa consciência de que a pessoa não vai acordar mais. aham. Sabe, vocês já pararam pra pensar nisso? O quanto deve ter sido, tipo, Um choque, né? estranho pra primeira... Tipo, porque em algum momento da história alguém teve Alguém. essa Esse epifania. insight. Alguém viu isso. Alguém viu um corpo e falou, caralho, essa pessoa não vai acordar mais. Não à toa, na Idade Média, o deus da morte era representado como irmão do deus do sono. Sim, sim. Dormir e morrer sempre tiveram ali, ó, lado a lado. Um abraço pro Neil Gaiman aí. Eu sei que ele tá ouvindo a gente. Mas é muito foda isso. Porque, se a gente parar pra pensar, na verdade, um indivíduo percebeu isso e junto dele uma caralhada em outras tribos, de outras formas, porque esse fenômeno da morte é um fenômeno que foi acontecendo na humanidade quase como um todo, sabe? Uhum. Claro que a gente tá falando da humanidade, que início ali, primórdio, África, não sei o quê, mas aconteceu de certa forma. Eu acredito que muito da mitologia que surgiu sobre uma pós-vida veio inclusive disso, porque como o mais próximo da morte que a gente tem é a experiência de dormir, quando a gente dorme a gente está em um estado alterado de consciência, a gente tem sonhos, a gente tá em outra realidade, digamos assim, mesmo que seja Sim. só na nossa cabeça, é fácil presumir que a resposta mais lógica para alguém interpretando a morte seja que também existe um estado de consciência Aham. para aquele estado, aquele estado. sabe? Um sonho eterno. Um sonho eterno. Então, é uma aproximação interessante. Tipo, se dá pra pensar. entender da onde veio o conceito de uma Uhum. pós-vida, né? assim, Aham. se a gente analisar dessa forma. Eu acho que até a ideia de se ter um paraíso, né? Porque com sonho a gente, assim, não sei quão cientificamente isso é provado, mas a gente tem um conceito de sonho sendo uma coisa boa. Sim, sim. Scientific Porque- great. Porque a gente meio que separa pesadelos de sonhos, né? Então, Sim, tipo, sim. e aí eu acho que até a ideia de paraíso vem disso, né? Porque é um próximo estágio, né, que a pessoa vai e que não é o terreno, né? Um Sim, sim. estágio superior, né? E até, assim, é realmente uma expansão lógica, porque se você tem uma vida tranquila, entre aspas, você não vai ter muitos pesadelos, porque você não tem o que espelhar, né? Aqueles Uhum. comportamentos que você teve, tipo, pacíficos durante o seu dia, eles não vão se tornar conturbados durante a noite. Você tem pesadelos, geralmente, que reverberam alguma atitude que você teve conturbada durante o dia. E aí é fácil você tentar entender, tipo assim, então se você teve uma vida conturbada, na sua pós-vida, você teria Uma vida calma. um pesadelo, né? Seria Um um- inferno, digamos assim. Um reflexo, né? É um da sua reflexo. vida, né? É muito legal. Sim, Mas isso depende muito da personalidade da pessoa, né? Tipo, como ela veria a vida dela. Porque às vezes ela faz umas coisas que seria conturbado pra gente, mas pra ela seria tipo um sonho. Não, é Foda-se, 100% cultural. Sim. É. Tanto é que você, tipo, você tem diferenças culturais de cada religião, quando você vai pra uma pós-vida num inferno, num céu, num paraíso. Tem religiões que nem tem diferença nisso. É tudo morto. E é interessante você ver como, dentro desses diferentes lugares do mundo, na antiguidade, essas sociedades se depararam com esse mesmo problema e se moldaram do seu jeito, né? Você Uhum. pode ver que você lidar com a morte fez que o ser humano deixasse de ser nômade. Um dos motivos Sim. que ele deixasse de ser nômade e virasse um sedentário, né? Criasse uma relação com aquela terra que agora tá abrigando um corpo que provavelmente era da sua mãe, do seu irmão, do seu filho. Sim. É muito louco isso.
E na antiguidade, é muito difícil traçar, tipo, como a morte era na antiguidade, porque você tem uma caralhada de cultura criando uma caralhada de costume. Você tem os gregos que vão entender a morte de um jeito, você tem os egípcios que vão entender de outro jeito, os babilônicos vão pro outro lado. Então, isso tem muito a ver também com a ideia da religião. Você pode sim traçar uma linha de transformação, no sentido de, por exemplo, antropomorfizar os ídolos. Você pode fazer a mesma coisa com a morte, mas definir como era a morte naquele tempo é muito conturbado. Sim, inclusive você pode ver, sei lá, nem todo mundo entendia que a morte era realmente um final, né? Muita gente, sei lá, Sim. deixava o corpo achando que em algum momento ele ia Em algum voltar à momento ia. vida. E enquanto outros lados, sei lá, se queimavam os corpos porque... Porque Você realmente tinha essa entende que é um noção. desprendimento, né, da vida. Você tem os egípcios que mesclam as duas coisas, tipo assim, o seu corpo foi, mas em algum momento aí ele pode voltar, mas no momento ele já foi, tira os órgãos vitais aí, mas... Mas o ritual dos egípcios, é interessante a gente frisar ele, porque junto disso tem muito do conhecimento científico da época, porque quando eles iam embalsamar, eles retiravam todos os órgãos do corpo. Tem-se a ideia de que o indivíduo ele vai levantar puramente por força espiritual, que o espírito sim, vai sim, voltar, e aqueles órgãos não fazem nada. O Não, cérebro, não relacionaram os órgãos à vida. a né? vida, exatamente. Cara, Isso eles bom, tiravam o cérebro interessante. pelo Tiravam nariz. Pelo nariz. Caralho. Tem um episódio de Simpsons Mas que é tinha que- muito bom. Tinha que sair inteiro ou não? Eu acho que é meio difícil. Eles botavam tipo um ganchinho e ficavam cutucando. Ah, Aí desfazendo e ia saindo. Uma Nossa. pinça, né, ali eles vão pegando seu cérebro. É. O Homer tem um episódio de Simpsons que ele é pescado tipo um peixe. Aí ele vira, tipo, fica de cabeça pra baixo, tem um gancho no nariz dele. Ele fala, ai meu Deus, acho que tá começando a aceitar meu cérebro. É muito bom essa- Foi daí que surgiu também a cirurgia de desvio de septo. Exatamente. Tudo ali na mesma época, mais ou Sim, menos. sim. Então, a gente falando de antiguidade e tudo mais, a gente vai ter que dar um salto histórico muito grande agora, até porque não dá pra colocar em um programa só tantos detalhes sobre a morte. Então a gente vai passar um pouco a invenção da escrita, passar um pouco a questão dos jônios, do povo ali que vai gerar a Grécia, porque como o foco do programa é falar sobre a morte no Ocidente e seu desenvolvimento, a gente vai ter que centrar na grande cultura, que de certa forma vai fazer moldes pro que a gente vive hoje. Hum. Né? Tem até uma piada que fala que tudo que a gente viveu ou foi escrito por um grego ou foi escrito por um alemão. Tudo, assim. Não disse qual. Mas vamos falar um pouco das correntes da época da Grécia que procuravam a felicidade, em especial duas correntes, né? O epicurismo e o estoicismo, porque elas apresentam visões sobre a morte que vão perpetuar discussões que a gente vai ver mais na frente, na Idade Média, na contemporaneidade, na modernidade. Não só as duas, eu acho que como qualquer escola de pensamento, assim, Sim. fundamental, Ela vai ter uma posição sobre a morte. É, porque ela tem a morte como a maior quimera, né, sobre todos nós. Então, é o maior problema que o ser humano vai enfrentar é a morte. E como a maioria das escolas prezam a busca pela felicidade, até hoje, né, todas as religiões, todas as vertentes filosóficas pregam a busca pela felicidade, né, do indivíduo, elas tratam de maneira diferente a morte, né, pra ver como contornar ou aceitá-la. Sim. Um parêntese rápido, pra ter uma noção tanto que a morte é relevante pra filosofia, o Albert Camus diz que a maior função da filosofia é entender por que que o homem se mata. Tipo, é o ápice da filosofia entender isso. Bonito. Filosofia? O ápice da filosofia pro Albert Camus, que é um autor francês do absurdismo, que é uma corrente que pega o existencialismo e exagera ainda mais, é entender por que que a gente comete suicídio. Mas voltando na nossa discussão na Grécia Antiga, essas duas correntes, como o Iago falou, vão debater ali questões práticas para a felicidade e vão esbarrar não, mas vão se consolidar também na discussão sobre a morte. E um caso muito interessante do estoicismo é o quadro A Morte de Sócrates. Sócrates, pra quem não sabe, é o pai da filosofia. A gente divide a filosofia antes do Sócrates e depois do Sócrates. Quando o Sócrates vem a morrer, ele é condenado pela polis a morrer porque ele estava mexendo com a juventude, digamos assim. Aham. E o quadro é muito interessante porque ele tá sentado segurando uma taça numa boa, relax. É isso aí, galera. Sabe? Brindando seus demônios. Brindando seus só demônios. pra galera contextualizar,
o efeito que Sócrates tinha na juventude era como se fosse um choque de cultura, entendeu? Então, A galera saía fantasiada de Sócrates no carnaval. exato. A galera chegava com mito. Ele mexia com o dia a dia das pessoas, com a vida dos jovens, e a galera tava, opa, peraí, esses caras falando muito linguajar Rebuscado. de transporte público, tá um pouco estranho esse negócio aí. Vamos ver quem tá fazendo essa galera falar esses Dá uma negócios maneirada aí. nesses esquemas. Tem aí. denúncia aqui também. A galera chegava com o mito pra ele e falava assim: achou que o mito tava certo? Achou errado, otário. O mundo é assim, ó. Mas é muito interessante esse aspecto. Tanto que o Platão, que é o próximo grande filósofo, discípulo, Essa Dele. juventude indelinquente, né? essa horda de delinquentes, ele vai ser um dos primeiros filósofos que vai teorizar o outro lado. O que tem lá, que é o famoso dualismo platônico, que é o plano das ideias e o plano material físico. Que na verdade a gente sabe, como a gente debateu antes, essa dualidade com o mundo espiritual sempre existiu. Só que o Platão é o primeiro cara que vai trazer para a filosofia de uma forma racional, dizer, olha, existe do outro lado um plano das ideias que nós conhecemos, nós viemos de lá. Só que antes de vir para cá, antes de ser atrelado a essa terra, a gente bebe do rio do esquecimento, não se lembra de porra nenhuma, encarna, e tudo que a gente vive aqui é uma eterna reminiscência do plano das ideias. Só pra fazer um adendo sobre o plano das ideias, uma coisa que eu acho muito legal e que foi uma das formas que eu achei mais legal de entender ele, que é o exemplo do círculo, né? A gente sabe como deve ser, matematicamente falando, e assim, se a gente tá falando de filosofia ainda, mas naquela época a matemática tá bem, Sim. bem colada próximo. junto. Todas as ciências. Todas né? as ciências. E ele trata o círculo, assim, a gente não tem no nosso universo um círculo perfeito. Em nenhum lugar, não existe um círculo perfeito. Mas a gente sabe como deve ser um círculo perfeito. Então esse círculo perfeito ele deve existir em algum lugar. E nesse lugar seria em um mundo que é perfeito, porque o nosso mundo não é perfeito. E onde seria esse mundo perfeito? O mundo das ideias. Achei essa explicação muito boa, assim, Sim, pra sim. tentar É uma entender. boa exemplificação. Só que voltando um pouco na nossa discussão do epicurismo contra o estoicismo, é que ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas na mesma cultura ali, também tinha um outro filósofo, que é o Epicuro. Epicuro. Vai partir numa sensação completamente contrária, do tipo, olha galera, eu consigo resumir toda a filosofia dele com é isso. O cara falou, a gente vai morrer. É isso. É isto. A frase de abertura do nosso célebre Chimbinha aqui foi inclusive dele, que é: se eu não existo ao mesmo tempo que a morte existe, porque assim, se eu estou morto, eu não estou aqui. Se eu estou vivo, a morte não está aqui. Então não tem por que eu me preocupar com ela. Porque a gente nunca vai coexistir, sabe? A gente se preocupa com o sofrimento, né? E é por isso que eu falei que a maioria dessas escolas, elas levam a gente a pensar sobre a felicidade, porque justamente como fuga do sofrimento. Então eu tenho medo de sofrer ao morrer, mas eu nunca vou estar morto, sabe? Do mesmo jeito que eu morto nunca vou estar vivo. É estranho pensar isso, mas... Eu gosto de pensar como se fosse Humberto Gessinger escrevendo uma música. Vocês já ouviram Humberto Gessinger escrevendo uma música? Já. Estou em pé porque não estou sentado. Estou sentado porque não estou em pé. A morte é isso. Mas é exatamente isso. Vou dictar do meu podcast. Você respeita minhas letras aqui. Viu? Foco no meu podcast. Temos uma fanbase aqui de Humberto Gessinger nesse podcast. Ele vai vir com seu baixo, né? E seus cabelos esvoaçantes. Os cabelos loiros Ele vem alemães. montado, né? Em um baixo de 5 cordas com cabelo ao vento, pregando mensagens de Epicuro pra sociedade. Mas essa dicotomia que a gente tá vendo agora do você aceita a morte e você aguarda a morte, vai repetir pelo resto da humanidade. Vai estar sempre lá. Por isso eu acho que seria importante a gente parar nesse período específico, porque a gente vai falar mais pra frente como essa dicotomia continua acompanhando a humanidade. Eu imagino que deveria... deve ter sido, assim, a galera deve ter ouvido essa... Foi Platão ou Aristóteles que formalizou as ideias? Como assim? O mundo das Platão ideias. escrevia sobre Sócrates. Você fala em Não, formalizar? peraí, falei besteira. Não foi Aristóteles, foi Platão. Platão, né? Isso. Eu imagino que pra galera que tava na época, que teve contato com esse conhecimento, falou, peraí, até que esse cara
conseguiu explicar, mais ou menos explicado racionalmente como é que funciona essa parada, assim. Ele não explicou, né, ele não entregou o pacote completo, né, tipo, ele não entregou ele não explicou tudo, mas ele pelo menos deu um indício de, pô, pode ser que seja realmente isso, sabe? Porra, é um pensamento que influencia até hoje, velho. Exato, Sim, cara. Sim. Religiões, pá. Inclusive, é um alinhamento que até hoje as filosofias têm. Tipo, ou você tá do lado do Platão ou você tá do lado do Aristóteles. Sabe? Tipo, é um alinhamento do... Ou realmente existe um plano das ideias espiritual acima de nós, totalmente diferente. Ou o rolê tá aqui entre nós, é isso aí. Qual que é o de esquerda e qual que é o de direita? Eu ia falar isso agora. Quem queria intervenção, quem não queria. É engraçado que eu imagino a galera da Grécia, o... Boulos Lachachos, cutucando o cara aí do lado, falando assim, olha lá, ó, olha lá, ó. Olha lá o Platão falando de novo. Esses platonistas. Socráticos. Você tem certeza que tinha um filósofo mais ou menos lá que, tipo, se chamava Marino Silvus, que, tipo, ninguém ligava muito, mas o cara cuidava de umas árvores. Ele surgia sempre que tinha uma eleição, né, entre os cidadãos pra ver quem ia ser o regente de... O cara era meio que um jardineiro, ele cuidava das árvores e tava tudo bem, todo mundo deixava ele participar das eleições que ele cortava. Deixa ele aí. Tá machucando ninguém. Mas então, na Idade Média, a morte ela ganha um peso muito maior, em parte pela religião católica, que era dominante, e vai reverberar até nas nossas concepções de morte atualmente. Mas professor, qual Idade Média você tá falando? Isso é uma boa questão, porque quando a gente fala Idade Média, todo mundo pensa em Game of Thrones, em todos os lugares do mundo. Tipo assim, Dragões é e... dragão, é White Walkers. princesa, é cavaleiro. Só que não, a Idade Média, ela primeiramente tem duas divisões, né, que é a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Na verdade começa na alta e vai pra baixo, agora. A decadência. Dark Age, cara. Porque tem a época da formação, né, dos feudos, depois dos burgos, não sei o quê. E a Idade Média, galera, eu odeio ter que ser o Stark Prazeres, mas ela não é igual em toda a Europa. A França viveu uma Idade Média que foi diferente da Idade Média de Portugal, foi diferente da Idade Média na Inglaterra e tudo mais. E qual delas tinha dragão? Alemanha. A da Austrália. Da Prússia, no caso. Mas a gente vai focar especialmente na Idade Média francesa, porque um teórico muito famoso, um historiador muito famoso, se vocês quiserem pesquisar depois, chama Philippe Arrier, ele vai fazer um levantamento historiográfico extenso sobre como a França viveu a morte no período da Idade Média. Tanto que é o livro que a gente usou como base para a pauta desse podcast. Como é que é o nome do livro, meu amor? História da Morte no Ocidente. Top, Rogério. Top. Top. Mas vamos lá. A primeira coisa que é interessante a gente levantar é que a concepção da morte, ela tá muito aliada à derrota. Já começamos bem. É por isso que eu acho muito conveniente, né, que, bom, foi um período predominantemente moldado pela Igreja Católica. Sim. E o seu maior ídolo, né, o seu avatar, foi alguém que venceu a morte. É óbvio, porra. É muito conveniente, Se ele cara. tivesse perdido, não queria ser meu ídolo, cara. Faz sentido. Pois é, Não mano. posso negar que faz sentido. Bom que ele demorou 3 dias pra vencer, né? Ah, é Não, porque não é pera. coisa fácil. É. Se É o fosse maior fácil vencer a mal da morte, humanidade, cara. Você já tá querendo demais. Se fosse vencer a morte, fosse fácil. Sim, mas quando o indivíduo morria na Idade Média, a principal diferença que a gente tem comparando hoje em dia é que o cara morria por sinais naturais. Tipo assim, você reconhecia que a morte vinha, porque você não passava dos 25, se for para pensar. Então, tipo assim, chegava na casa dos 20, você já, caralho, Fudeu. puta que pariu, vou tropeçar numa pedra ali, bater a cabeça e já era. Saca? Então, tipo assim, as pessoas morriam por sinais naturais, você entendia que a morte estava chegando. Hoje em dia, a gente perdeu essa relação. A gente não sabe mais quando vai morrer. A posso estar medicina matou a seleção natural, né, cara? Sim. Não só a medicina, como eu atribuo muito isso ao automobilismo. Automobilismo. Oi? Olha só, hein? Só Agora pra eu quero Você ver. tem meios de chegar a um hospital e ter um tratamento rápido. Né? Tipo, Ayrton Senna discorda. É porque, tipo assim, Porque o ele voa automobilismo, alto se você demais. sofre um acidente de carro, você não vê o sinal da morte chegando. Sim, é verdade. Você bate o carro, Você vê só o sai clarão. pela janela, bate a cabeça no poste, Sai pela janela. entendeu?
Cara, esse rolê é engraçado que você pode ver, tipo, na Idade Média existiam os manuais, ou um manual da Boa Morte. Né? Sim. Que ele bate todo nessa tecla de que você sabe quando você vai morrer e que quando você estiver percebendo que a morte está chegando, você tem algum manual para você seguir, que meio que você vai ser tentado, né? O céu e o inferno vão lutar pra sua alma e você tem que saber como ter uma boa morte. Esse rolê do céu e inferno lutando pela sua alma diz muito respeito às iconografias do juízo final que tinham na época. Então, quando o indivíduo ia morrer, ao lado da cama dele, travava-se uma guerra entre Cristo, Maria, os santos contra os demônios, e o cara tinha que escolher ali, ó, ou eu morro aqui e vou pro céu, ou pro inferno. Curte se você gosta de Jesus, só olha. Sim, exatamente. Se você gosta do Só olha demônio. se você gosta do demônio. Devia até ficar o demônio, tipo, Sabe aquela expressão? Não curte não. Vem pro Twitter. Vamos pra balada. A vida passou diante dos meus olhos antes de morrer? Ela tem início mais ou menos nesse período da Idade Nessa Média. época. Legal. O cara pensou, porra, mano, a minha vida foi uma bosta. Semeei planta a vida toda, fui cuzão, Plantei feijão aqui. 30 hectares de feijão pra nada. nem vou colher. Casei com a minha prima, peguei peste. Caralho. É isso, né? Aí Cara. era quase meio que uma escolha, eu não lembro muito engraçado. Tipo, eu acho que é o céu, né? Ah, fazer o quê, né? Que engraçado, que era uma vida que era pautada na ideia de se vai ser salvo ou não, né, cara? Sim. Pois Era é. basicamente isso que motivava a vida. Era E basicamente nada do isso. que você faz aqui, assim, o que você faz aqui importa pra você colher lá. Só. Tipo, Foda-se. a sua vida pode ser triste e horrível aqui? Pode, mas isso é bom, porque você vai ser recompensado lá na É. frente. Olha, tem uma galera. Eu não vou entrar em Nietzsche, não, vou ficar quieto. Que ainda pensa assim. A galera pensa que Pra aqui é outro só- programa pra frente. A gente, Então, Outro a programa. gente faz um sobre filosoficamente A morte. A galera pensa que aqui é um rolê só passageiro, né? Tipo, tem que fazer dar o máximo da vida dela aqui pra poder colher sempre o fruto lá em cima. Tipo, não dar o máximo que, tipo, ser de boa aqui, fazer o relax, tranquileva, que só futuramente, que ela vai viver de verdade quando ela morrer. A vida é louca, negou. Nela eu Exato. tô de passagem. Mas olha o tanto que tem dialética nessa relação. No início da modernidade, a gente avança um pouquinho, a gente já vai voltar. O corpo decomposto, ele começa a habitar muito mais as iconografias. Antes a gente tinha o que a gente chamava de morte seca, que era a morte era representada quase como uma múmia. Mas no início da modernidade, a morte começa a ser representada como um corpo decomposto, ou que está se decompondo. Por quê? Porque o homem, no início da modernidade, começa a associar a morte à sua derrota. A gente não pensa assim hoje em dia. Hoje em dia isso pra gente é descabível. Tipo, eu não passei no vestibular, porque eu vou morrer. Sabe? Não funciona muito assim. Mas pro homem daquela idade, era isso que acontecia. As coisas davam errado pura e Porque tava simplesmente chegando por perto da morte. memento mori. Lembra Aham. que você é mortal. Lembra que o rolê é isso e vambora. Saca? E acho que chega, assim, a ideia seria o corpo em decomposição até chegar nos esqueletos, né? Que aí, Sim. assim, até hoje em dia você vê símbolos de... A iconografia do Cuidado, esqueleto ela é né? muito... E aí muito é um, presente é um nisso. esqueleto, assim, tipo, você olha pro esqueleto, você já sabe, você vai morrer, sabe? Se encostar nessa grade, sei lá, É, se sabe? sua mãe te vê com alguma coisa de esqueleto, ela já fala, não, para, que isso aí é cultura de morte, isso aí lembra a morte. Mas a igreja católica, né, e a arte, né, na Idade Média, ela foi fundamental justamente para isso, para ajudar a pregar esses ícones, esses signos na cabeça da população, Sim. que são reverberados até hoje. Então, você usar um esqueleto, né, que seria assim, a última etapa de decomposição de um corpo, como algo relacionado ao mal, como algo relacionado ao que é ruim, ao que é perigoso, é perfeito para pregar aquela mensagem. É a total derrota. É a total É a derrota. total derrota. Exatamente. Mas a caveira é sacanagem, né? Tipo, é um símbolo muito, muito enraizado. Aham. Sim. Tipo assim, se olha a caveira, sabe? É Morte. Jolly Rogers. Sim. É aquela famosa camisa de caveira que sua mãe esconde pra você não usar, porque ela lembra a morte. Ela não quer associar a morte a você. Ou é o símbolo do Jackass, né? Que, tipo, os caras são tão retardados que eles vão se matar a qualquer hora, né? Sim. Mas outro aspecto muito interessante desses ritos em volta da morte é que, como eu falei antes, o indivíduo aceitava a morte do tipo, é isso, vou morrer. Presinto no meu corpo a chegada da morte, presinto na doença, né? E o indivíduo, o moribundo, organizava a cerimônia ao redor do corpo, ao redor do leito, de forma social.
as portas do quarto dele eram abertas. Isso era real. Tipo assim, o cara deitava na cama e falava, olha, vou morrer. As portas eram abertas. Passava uma caralhada de gente ali, ó, para ver o cara morrendo. As crianças passavam por esse momento, viam a morte de perto. O cara passava um momento de evocação, ele lembrava a vida dele, perdoava os próximos, era absolvido sacramentalmente. A função da igreja é relevante nesse momento. Função dos enfermos. E morria. E hoje em dia é o É outro oposto. rolê. Primeiro que as crianças, se morre alguém próximo, você já vem com aquele Já. papinho de, não, que virou uma estrelinha. É, Não sei ninguém o mais quê, fala. porque a Ah, criança não, não foi pode... viver no céu. Que a criança não tá pronta pra lidar com a morte, sabe? É aquela ideia, assim. E todos nós não estamos. Porque tipo, assim, lógico. Mas é porque o rolê que, tipo, nem infância direito tinha, né, cara? Sim. Porque- Sim, é verdade. Isso é um Idade aspecto média interessante. 7 anos, você já tá matando um amiguinho com machadada ali. É, né? Então, exatamente. Que isso, 17 anos já tem 3 filhos, né, galera? Cara, eu sim, tô pensando, barba tipo, na cara. Controlando a biologia, né? Era um rolê muito assustador, O sabe? cara faz um negócio lá na casa dele, tá, tipo, quase morrendo. Imagina se a doença for contagiosa. Todo mundo sai de lá, tipo, todo mundo sai de lá e já começa a preparar os deles, porque todo mundo contagiou na Mas doença. tem muito disso mesmo, Exato, né? então. Mas assim, Peste Negra mandou um abraço aí. isso foi um motivo que talvez tenha mudado como a gente lida com a morte. Porque também, além de porque na época morria gente pra caralho, tipo, a expectativa de vida era baixíssima, você, sei lá, ter 10 filhos e metade dos seus filhos morreram era uma coisa comum. Isso muda, né? Que hoje em dia a gente tem uma morte que é totalmente higienizada. Asséptica, né? Porque antes não tinha tanto essa ideia de que, tipo, o morto é uma coisa que você tem que se distanciar, sabe? O morto pode te matar. Sim, mas eu não tinha esse nojo do morto, sabe? Que o morto tem que ficar longe. Porque hoje a gente morre como? A gente morre no De UTI. terno. A gente não morre na nossa cama, né? Não morre com a nossa família em volta. A gente morre no UTI, num Com ambiente todo pessoas asséptico, especializadas pra lidar com aquilo. sim, num lugar sabe? tudo branco. Sim. Porque a morte você tá tentando distanciar dela, né? Olhando pra esse modo. A gente tá limpando a morte. Tem algumas culturas aqui que ainda convivem com a gente hoje em dia que lidam com ela ainda de uma forma mais próxima, né? O povo somali, o povo maori, eles ainda têm essa cultura de manter o morto ali, né, nos últimos períodos próximo e ter essa relação, mas são todas culturas que não foram devassadas pela... Sim, quando a gente fala atualmente, a É. gente tá citando, sei lá, nosso ocidentezinho Sim, e... sim. É. o A nossa ocidente- pequena cerca que foi influenciada pelos moldes da Sim, Idade sim. Média. O que não foi Sim. influenciado continua ainda com essa outra visão, claro. Achei engraçado você falou E cultura outras próxima, diferentes. você trouxe Maori. Do negócio do outro lado do globo. Próxima temporalmente. Não, Temporalmente, até no ocidente, outras culturas, mas a gente fala que tem essa direta influência europeia. E Sim, tal. sim. Tem, porque querendo ou não, Sim. colonizado e tudo mais. Mas era muito louco porque, como eu disse, era um evento social de responsabilidade daquele que parte e sem grandes demonstrações afetivas. Então, tipo assim, olha, morreu, é isso aí, é o meu trabalho, tô de boa. Sacolé? Aham. Não tinha 3 dias de luto, chorando. Aham. Tinha nego chorando lá do lado, pega segurando a mãozinha dele. Mas isso, essa questão do luto, e assim, a gente pode até entrar nisso também, né, da origem do termo luto e o que ele significa, como ele era feito, mas isso também é muito em relação à fé, sabe? Você não tem você porque, assim, é uma forma de você criar um anestésico, né? Você tem essa visão de pós-morte, mas então não tem por que eu sofrer, porque eu sei como que vai ser do outro lado, ainda mais se a igreja está do meu lado. Hoje em dia, que a gente está caminhando para esse mundo mais asséptico e para essa questão de distanciamento, mas é muito relacionada também a essa expansão do pensamento científico que a gente está vivendo hoje, desse distanciamento da fé e do desconhecido, sabe? Dá pra gente fazer esse paralelo da gente sofre mais hoje porque a gente tá realmente mais preso no presente. Porque a morte é menos frequente no nosso cotidiano. Sim. Muito porque a nossa expectativa de vida é maior. Sim, e ela não avisa mais a chegada dela. Ela E a gente pode citar também, tipo, como essa coisa mudou quando a gente vai lidar com onde se enterravam os mortos, né? Porque você pega, sei lá, Sim. uma época que os mortos eram enterrados na igreja, ou uma coisa mais próxima, mas passa a se jogar os mortos mais pra... Primeiro você enterra ali nas proximidades do seu terreno, né, Sim. na sua casa, na sua residência. Depois a igreja toma posse A igreja disso, toma né, posse. para criar cemitérios, né, para ela Uhum. conseguir ter controle, né, sobre... Sim, a igreja engole o cemitério, porque na antiguidade a ideia de que vivos e mortos coabitem o mesmo espaço era impraticável. Sim. A igreja engole essa função porque cabia a ela cuidar dos corpos.
ela cria o cemitério, tanto que igreja, na língua latina originalmente, queria dizer tanto o terreno ao redor, quanto um edifício, a construção. Então a igreja ela engole essa função, mas no início, na modernidade, mano, teve um concílio pra proibir nego de dançar no cemitério. Com pena de excomunhão. A galera Nossa. dançava no cemitério, Nossa. vendia coisa, tipo, era uma feira no cemitério. Cara, né? cemitério era um local público. Não Sim. era, tipo, quem ia pro cemitério dançar não era os góticos, era a galera era a normal. galera. É tipo uma praça. É tipo uma praça. Era um uma praça. era um local realmente público que rolava festa, mano. Aham. E não é festa de gótico. E depois a igreja Não é ela ouvindo The Smiths. Nem tomando vinho quente, né? Catuaba, Nossa. Cantina da Serra. Nossa. Depois que a igreja engole esse cemitério, ela volta a instituir que esse cemitério deve ser uma parte da cidade, um bairro da cidade, e Aham. expulsa de novo. Então a igreja ela tem essa relação com o cemitério. Dá pra fazer um episódio inteiro só sobre a história do cemitério. Mas vocês estão ligados que a cena do Hamlet era real, né? O nego vinha assim, tropeçava em caveira no meio da rua. Sério, porque, tipo, Sério? Sério, tinha as fossas comuns, que eram tipo onde o nego era enterrado, e depois desenterrado, e essas fossas iam pras igrejas, pras criptas, e o nego deixava caveira no meio. Aí como o cemitério que a gente comentou era espaço público, o nego vinha e chutava sem querer. Assim, tinha um rolê, né, de quando você desenterrava, de lavar os ossos, né? Sim. Uma parada assim. Sim, Nossa. sim. Não, peraí. Desenterrar. Usava. Sim. Seguinte, Simples assim. tinham valas comuns, Aham. que as pessoas pobres iam. Ah, E tá. enchia na vala, enchia na vala, enchia na vala. Chegava um ponto que não cabia mais ninguém. Desenterrava tudo. Aí as que estão lá mais embaixo deterioraram, viraram ossos. Aham. Esses ossos iam pra igreja. É assim que nasceram as criptas em Paris e tudo mais. Legal. Porque Tem os túneis, virava, né? Tudo mais. E aí depois o nego deixava sem querer, tipo, Cara, mas a crânio. gente pensa, nossa, devia feder, mas, cara, fedia em todo lugar. fedia na Idade Média, A você galera abria a nem janela. percebia. A lavanda não tinha sido inventada A ainda. galera nem percebia, então. Só que o mais legal é que. Mais legal não, mas o mais interessante é que esses ossários influenciaram muito a arte. Tanto que o movimento barroco nasce das sepulturas. Sim. A ideia de que você precisava botar ali alguma imagem pra refletir aquele que parte. Inclusive, tipo, as próprias artes tumulares, que, tipo, as esculturas e tudo que a gente tinha nas próprias... Inclusive, até as próprias artes tumulares que você encontrava nos próprios túmulos, né? Sim. Que realmente sempre tinha essa questão de refletir sobre o que é a morte e o que é a vida. Ainda falando sobre a arte, um outro movimento que foi muito influenciado e influencia até hoje sobre a morte é o barroco, né? Sim, sim. Tanto na literatura quanto na arte, o uso de signos mortuários, o uso do tema morte, né, na literatura, a sombra, o desconhecido, ele foi muito usado nessa época. Sim, o barroco ele é, na verdade, o movimento da dualidade, né? Da luz, da luz e sombra, sombra. da vida e da morte. E estava muito relacionado a isso as vanitas. Vanitas eram obras de arte que representavam a natureza morta e estavam ali sempre para lembrar o indivíduo de basicamente 3 coisas. A primeira delas era a própria morte, memento mori, lembre-se que és mortal. Tem uma outra expressão em latim que é finis coronat opus, o fim coroa a obra, que tem mais a ver com a segunda passagem que é ars moriendi, que é para você fazer a sua morte uma obra de arte. Tanto que o povo daquela época via a morte como uma coisa especial e deslocada da realidade. Era, assim, só uma dúvida. Era fazer sua morte ou fazer a vida, assim, como caminhada? Não, Era era a o morte. evento morte. Finis coronat opus, o fim coroa a obra. Caralho. Então, tipo assim, você morrer de um jeito foda, Aham. tá tudo bem, é nóis, Aham. tudo certo. Você pode ter sido um lixo nessa vida, mas se a morte for foda, você é foda. Sim. E a Dança Macabre. Dança Macabre é, pra mim, o melhor Vanitas. Que é pra mostrar que, mano, todo mundo morre. A gente é igual na morte. Tem um poema muito bom chamado Dança Macabre que vai relatar, não só o poema, mas um conjunto de quadros que vão relatar um monte de galera dançando, assim, caveiras. Por quê? Porque é a morte que unifica todos os homens. Foda pra Como caralho. eu esses disse, movimentos. não importa quem você é, a morte sempre tira pra dançar. Exatamente. Também Já- Dança Macabra também é uma música muito boa, dos Kalene, escutem, é nóis. Todo mundo Sempre caga e propaganda. todo mundo morre, né? É a Todo verdade mundo cai, universal. todo mundo morre. Todo mundo fode. E todo mundo foge. Nem todo mundo. Mas e os padres?
Ah, você só não fica sabendo. Mas e aí, meus novos colegas de bancada? Como vocês lidam com a famigerada morte? Silêncio, né? Vocês Cara, são a banca. É assim que as pessoas lidam mesmo. eu já pensei em como... Na verdade, eu acho que assim, seu estado no momento, ele diz muito sobre como você quer ser visto, sabe? Então, só pra explicar, hoje em dia, assim, eu já fui uma pessoa religiosa e hoje em dia eu não sou mais, pra não dizer que eu sou ateu satanista. Bem pensado. E antes, né, enquanto eu era religioso, é um fato assim, interessante que eu tinha falado pra minha mãe que eu não queria ser enterrado. Eu queria ser, sei lá, faz qualquer coisa com meu corpo, doa os órgãos, mas eu não queria ser, tipo, fazer um enterro, fazer uma cerimônia e tal. Você não queria o mártir em cima da sua morte, o culto em cima da sua morte, ou porque você só queria... Não, assim, eu não via sentido em pessoas reunidas em volta de um corpo morto, sabe? E aí minha mãe falou, meu Deus, filho. Desse jeito. Meu Deus, filhão. Meu Deus. Primeiro, por que você tá pensando nisso, né? E segundo... Almoço de domingo, né? O jovem Vitinho chega pra mãe com um prato de macarronada e fala, mãe... Tá pensando no negócio aqui? Mas aí ela me falou que, segundo a religião católica, era um dever, né, do cristão ser enterrado, né? Não se enterrar, mas ser enterrado. Então, eu acho interessante essa relação de, por mais que você não veja sentido, a sua religião diz como você deve dar fim, né, ao seu corpo, né? Então, tipo, o corpo é meu, mano. Não, tem religiões que vão até mais longe e falam assim, olha, você não pode doar órgãos, você não pode doar sangue, você não pode cortar o cabelo. Putz, eu fico puto. Mas enfim. E o céu, você tá do lado de uma onça. Alimentando um tigre de bengala, né, Exato. na mão. E pra galera, patrocina a gente. Eu leio toda semana. Bom que eles têm dinheiro, né? Atendo todo domingo de manhã. Enfim, então, assim, eu vejo a morte, o evento morte, como... eu tendo a separar, sabe? Assim, beleza, seu corpo é um corpo feito de células que um dia vai morrer. Então, qual que é a forma mais eficiente de você Morrer. se livrar desse corpo? Eu quero crer, né? Qual é o dia mais eficiente de morrer? Terceira temporada de 30 Reasons Why com o Vitinho. Mas, assim, eu penso em qualquer forma mais eficiente de eu livrar desse corpo, sabe? Tipo, O máximo de aproveitamento. o máximo de Adubo. aproveitamento. Como é que eu não vou assim, deixar mais problemas pra humanidade, sabe? Então eu vejo como um processo natural, Se sabe? tiver varíola, queima. Mas queima forte. E assim, né, se eu puder ajudar, ainda assim com a minha morte, né, doando órgãos, doando qualquer coisa, seria legal, mas assim, se não tiver nenhum outro propósito, cara, dê um fim, sabe, nesse corpo, que é um processo natural, sabe? Eu vejo, encaro como realmente um processo fisiológico que Natural, se acabou, né? sabe? Mas você acredita em pós-morte ou não? Não. Bom. Eita, rapaz. Tá bom. Eu tenho uma visão parecida com você sobre o... Só que é um pouquinho mais egoísta. Aham. Fale. Eu também... Pra não dizer ateuzão da porra, eu vou falar só cético. Mas eu queria que meus órgãos fossem doados. Eu até acho bom deixar registrado aqui no podcast, que é algum jeito disso ficar pro mundo. Então, se eu morrer, galera, doem meus órgãos, mas aí que tá, tem um adendo. Descobre pra quem que foram doados e fica de olho, porque se a medicina avançar a ponto de ter clonagem, caça essa pessoa, arranca meu órgão de lá e me traz de volta. Caralho. Caralho. Tá, Você é um olho de pessoa, de repente pode falar, não, fode aí, velho. Então, assim, eu quero deixar isso registrado, tá? É meu desejo, sim. E bom que virou uma oportunidade de negócio, né? Porque se essa pessoa for esperta, ela consegue vender, né, os órgãos De novo, né? pra sua família. Sim. Nossa, virou um mercado aí de Mercado órgãos. negro aí. Eita porra, entramos no assunto mercado de órgãos. Empreendedorismo. Um abraço pra Belpice. Criou uma startup de venda de órgãos aí, né? Porra, não, peraí. Vamos voltar aqui. Mas é isso, assim. Mas filosoficamente, igual você falou, a gente tem um fim. A gente sempre tem um fim.
E ultimamente eu tenho refletido muito disso, assim, pessoalmente eu passei por algumas perdas, né, nos últimos anos. Meu avô faleceu, alguns animais de estimação faleceram, amigos faleceram, e isso me deixou bem próximo, assim, de questionar e tentar entender, não entender a morte em si, porque eu acho que isso a gente nunca vai conseguir, a não ser que a gente morra. Sim. Um abraço pro empirismo. Mas tentar me aliviar disso, sabe? Tentar criar uma solução pra mim. E por isso que eu fiquei falando do Epícoro hoje durante o programa, porque eu acho que é uma solução muito boa, sabe? Tipo, não pensa sobre a morte, sabe? Tenta, tipo, se acontecer, aconteceu. Ela nunca vai coexistir com você e é isso, eu tô tentando isso agora no mundo. Só para complementar a minha resposta aqui sobre, né, como eu entendo, eu acho que o processo de morte, ele, como você disse, ele não deve ser, pra mim, né? Ele não deve ser, você não deve tentar, quer dizer, você deve tentar entender, mas assim, eu não vejo muito propósito pra mim, como um brasileiro médio, tentar ir a fundo, sabe? Tipo, compreender a fundo a morte, porque eu vejo mais... Só traz sofrimento, né? Você tentar pensar nisso. Só traz sofrimento e eu vejo que a prioridade de hoje é viver a vida, sabe? Sim. Então... Carpe diem, cara. Sim. mas é bem isso, assim, tipo, se eu for um cara... Meu Deus, que... Citamos O Arthur, Sério? o Arthur soltou um vai tomar no cu. Tá, eu odeio também. Virou autoajuda, eu- caralho, O essa merda. programa é sobre a história da morte, o cara me sorte do Carpe Diem. Pessoal, só pra deixar claro, eu odeio, tá? O Carpe Diem e o pensamento e como ele foi Carpe Diem deturpado. nem tem essa noção pra começar. Exato. Eu tô Por isso que eu falei, como ele foi interpretado, eu não gosto, mas Não, só queria Super deixar a última concordo com o mensagem Vitinho aqui, também. se você me pedir pra eu chegar às 3, eu... Essa é uma... Oxe, Vinha, sua vez aí, fala aí. Não, tá bom. Cara, meu meu cu. pensamento também, ele alinha um pouco com o Epícoro. Não sei se eu pronunciei certo, é porque, tipo, é uma questão de, pra mim, pensar na morte não é algo... Quer fazer algum comentário, meu querido amigo Arthur? Tá tendo infarto. Vai morrer. O cara vai morrer. Pícaro. o Arthur tá presenciando a morte nesse momento aqui no mano. estúdio, querido Ela ouvinte. tá tendo Ele tá se infarto. contorcendo no chão. Primeiro, a experiência ao vivo Sim. Famoso de morte. Epícoro Pena aí. morte ao vivo podcast aí. É uma questão, tipo, que eu nunca soube, desde criança mesmo, perdendo parente, chegados, assim, da família, eu nunca soube meio que lidar. Tipo, pra mim, tipo, enquanto minha família inteira ficava totalmente de luto, tipo, eu ficava triste, lógico, eu não vou ficar feliz com alguém chegar no meu morrendo, mas eu falava, caralho, velho, Olha que dependendo da pessoa. acabou. Ninguém mais pode fazer nada. Tipo, Sim, a galera sim. fazia fudendo um enterro, tá ligado? Um bagulho gigantesco. Dava, sei lá, não sei se era um festão, todo mundo triste comendo, mano. Eu ficava tipo, mano... Eu acho foda isso, cara. Eu fico meio Cara. de saco cheio, velho. É. Assim, mano, eu só quero deitar e ouvir música triste, galera. É, tipo, Vamos eu- parar eu- com essa porra. Eu não queria estar lá, tá ligado? Tipo, ver o cara lá, tipo, só, eu nunca fui em um enterro de parente meu e fiquei lá dentro. Tipo, eu sempre fico de fora, não consigo também, ficar eu com também. ele. E depois eu vou embora. Eu não consigo ficar muito tempo. O porque eu não funeral sou lidado. nosso é uma coisa muito cruel, né, cara? Sim, mano. Mas É sabe o que é a tipo- parte mais cruel do nosso luto? É que a gente é alimentado durante a vida a não demonstrar nenhum tipo de emoção no dia a dia. Sim. E chega o luto, e é esperado que a gente represente, mas a gente não pode representar esse sentimento. A gente chora sozinho, igual o João falou. Isso é um paradoxo que acaba comendo a gente por dentro de um Sim. jeito tão cruel, sabe? É muito... Eu vejo como importante a gente ter um período, assim, falecer um parente, sei lá. Eu vejo como um processo importante da superação disso, né? Ou da aceitação disso, não vou nem usar a palavra superação. Você reunir com parentes, reunir com pessoas próximas aquilo e tentar celebrar a vida Sim, daquela sim, pessoa pra você ver que, tipo, sim, a pessoa viveu, ela cumpriu a parte dela aqui, se é que existe um destino, alguma coisa desse tipo. Mas sim, pra você lembrar dos momentos que você passou com aquela pessoa e pronto, passa pra frente. Sim, cara. Não Agora- é aquele rolê do... mas ele era tão jovem. E ficar 24 horas com o corpo ali e fecha o caixão e você sofre de Só novo. sofrimento. Enterra o cara. caixão, você sofre de Aí depois novo. fica- Vai embora é. pra casa, você sofre de novo. Cara, é muito cruel. É muito cruel mesmo, Sim, assim. cara, é uma tortura. Eu acho que, tipo, rola muito mais você ficar só lembrando as partes boas. Você vai até dar risada num Sim. momento desse, que porra. E comer os pão de queijo da funerária, que realmente são bons. Tá bom. E Arthur, como é que você lida com a morte, meu amigo? Cara, eu vou ser o contraponto aqui. Não sei, eu não falei ainda.
Até agora eu sou condenado. louco. Mas eu acho que você... Fala, eu acho que eu sei o que você vai falar e eu vou concordar com você. Antes de falar, me Antes arrisco a de mais dizer, nada, hein? Eu acredito sim na pós-vida. Olha Oh! Já discordo então. Eu sou ateuzão. Eu já retiro a minha possível concordância aqui. Eu não sei qual tá certo. Aham. Mas uma tem que tá, né, Aham. galera? Vamos lá. Encarnação. E eu acho que sim, a gente tem que sofrer. Você Aí, você era é isso. Schopenhauer agora, tem que sofrer Era mesmo isso, nessa era merda. Que você acha que a gente aprende com sofrimento? Tamo também? junto. Não, mas você tem que viver o momento. Tem que Você viver tem que o viver o momento pra passar Tem que por sofrer. ele, sabe? Você tem que... O Freud, eu vou puxar Freud agora. Freud fala muito sobre isso. Para a psicanálise, tudo que é exterior ao indivíduo a gente chama de objeto. Então, pra mim, todos vocês são objetos, e pro Vitinho, todos nós somos objeto. Quando o objeto não tá mais no nosso convívio, não tem como mais você investir libido nesse objeto. Só que você tem que entender isso. Se você não entende que o objeto não tá mais lá, você vive o que o Freud chama de melancolia. Que é tipo, mano, eu tô triste, eu não sei por quê. Por quê? Porque eu tô investindo libido no objeto que não existe mais. Uhum. O luto, ele tem que ser vivido, você tem que sofrer, você tem que se foder. Assim, desculpa se alguém estiver passando por luto agora. falando, vi isso Não, mas eu- no programa. Essa parte eu concordo, por isso que eu até substituí a palavra superação por aceitação, sabe? Sim. Eu realmente acho que faz parte Sim. passar por aquilo. E eu acho que a gente tem que pensar na morte todo dia, porque todo mundo vai morrer. Mas se todo mundo vai morrer, por que eu vou pensar? Eu já vou Exatamente morrer. por isso, vai. Eu já vou morrer, não preciso ter um Ué? pensamento tipo, sobre como. Não, você tem que pensar porque você vai. É. Mas eu sou o cara da rodinha que tá falando de qualquer coisa e fala, ah, eu curto morte, sabe? Aí a galera fica Para tipo... assim, olha. Então, eu A acho galera que já olha direitinho no seu pulso. Não acho que a gente tem que sofrer, mas acho que a gente tem que passar pelo luto. Acredito na vida após a morte. E é isso aí, galera. Esse lápis no olho aí denuncia. Escuta My Chemical Romance. Mas e você, João, querido rostinho lindo? Cara, é aquele negócio, né? Acho que a gente nunca entende muito bem como a gente lida com a morte até, sei lá, que você passe por um momento desses. Mas, cara, eu concordo muito com o Chimbinha, sabe? Que quando tá todo mundo naquele pensamento e tal, eu fico meio tipo assim, velho, acabou, né? É duro, é tipo, dói você pensar isso, que acabou. Mas uma hora a ficha vai ter que cair, sabe? É melhor que caia mais rápido. Que você passe por isso mais rápido e não leve tipo, mais problemas pra sua vida. Não, sei lá, não entre em depressão, qualquer coisa. Eu achei legal a parte que você falou do... Que eu só quero ir pra casa e ouvir minhas músicas tristes. Mas é exatamente isso que é o encarar, sabe? Porque, cara, você tá num velório, a última coisa que você pensa é tipo, ah, cara, tipo... Beleza, eu vou superar esse momento, sabe? Tipo, porque você tá preocupado com a sua tia que tá chorando, Uhum. você tá preocupado com a sua mãe que tá ligando pra alguém, que tá, sabe? Tipo, É uma Então, bosta. você não tá passando por um processo de superação, ou esse processo é, tipo, muito minimizado, sabe? Ele é 100% voltado pro outro, né? É, Você não vai no velório exato. pelo morto. Você, Sim, você porque não vai no ele- velório por você. Você vai no velório porque Sim. sua mãe tá mal ali. Porque Sim, aquela sim, pessoa, seu sim. pai, seu... Essa é a grande Desconhecidos e transição, tudo. né? Antigamente a gente estava importando com a nossa morte. Da modernidade à contemporaneidade, a gente passa a se preocupar com a morte do outro. Sim. É mais importante que a minha morte. Então, eu acho interessante essa parte de, realmente, tipo, vá pra casa e ouça músicas tristes, sabe? Tipo, encare essa situação como ser humano, como você, sabe? Tipo, não como, tô aqui pra cumprir um papel, sabe? Sim, eu acho que, tipo, tem esse rolê todo de você ter que aproveitar a sua vida, mas como o Arthur falou, que ele lembra da morte sempre, vamos lembrar da morte sempre, eu acho que o velório ser uma coisa tão triste, tão dolorida, é porque a gente não lembra da morte. Porque quando a gente esquece, uma hora ela vem dando tapa na sua cara. Por isso que eu acho que você, às vezes, dá uma pensada, uma refletida, é bom, porque você vai se lidar melhor um pouco com essas situações da sua vida. E é engraçado, cara, porque, pô, a morte é uma quimera, eu nunca vou estar no mesmo momento que ela, mas a gente tá sempre aí. E se você pensar que você vai andar no cemitério e, sei lá, tem milhões de túmulos e essas milhões de pessoas tiveram uma vida igual você tem, e passaram, sei lá, por mesmos dramas que você, tiveram desilusões amorosas, levaram chifre. É engraçado, cara, porque, porra, quantas pessoas já passaram no mundo até hoje? Pois é. Muitas pessoas. Tipo assim, a vida é uma coisa que tipo, pra você é importante pra caralho, não é? Imagina quantas vezes a vida já foi uma coisa importante e quantas vezes pra uma pessoa, sei lá, quantas vidas que também se acabaram porque outras pessoas não valorizaram a outra. Sim. É um bagulho muito, sei lá, foda. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Sim.
Acho que, cara, mais do que cabe um outro programa pra gente trazer as vertentes filosóficas Cabe de uns 6 outros assim, ó, suave. Eu sei que você vai trilogia morrer. da morte. Eu sei que você vai morrer de saudade da gente. Nossa. Falando sobre morte. Mas acho que a gente pode encerrar esse programa de hoje. Sei que você vai morrer de saudade, mas semana que vem a gente tá aí. A gente tá indo agora pro cemitério caindo na porrada, né? A gente vai. Lógico. Tô abrindo meu vinho aqui. A gente tá indo agora pro cemitério. Trevosa tá na mão. O sangue de boi. É isso aí, galera. Terminar com aquele tchau, tchau. Tchau, tchau, coletivo. Então, 8 Tchau, programas pra tchau. isso. Tchau, tchau. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de Mas beber. eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. O quê? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber.